Bom dia, hoje é terça-feira, 22 de janeiro e este é o Primeira Página. Até o final de semana, uma nova previsão de quanto o governo vai poder gastar em 2008. O dia de combate à intolerância religiosa. Menos trabalho e mais emprego. Sindicalistas lançam campanha pela redução da jornada. E o fato que há 200 anos mudou a história do país. Bom dia, Paulo José. Quais são os destaques de hoje nos jornais? Bom dia, Fabiana. O desastre das bolsas em todo o mundo ocupa as manchetes de todos os jornais. Aqui no Brasil, apesar das tentativas de tranquilização dos mercados pelas autoridades da área econômica, o clima é de muita apreensão e esses temores também estão nos jornais. Destaque também para as repercussões da posse do senador Edson Lobão, no Ministério das Minas e Energia, proibição na venda de bebidas nas estradas e a elevação das tarifas das ligações interurbanas via celular. Hoje conosco, para comentar as manchetes e outras notícias, nós recebemos o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado, obrigado por participar aqui com a gente do programa e eu vou direto às manchetes, começando pelo Correio Brasiliense. Crise se alastra e apavora mercados. Aqui embaixo, bebidas são proibidas nas estradas. Jobim recua e libera a conexão em Congonhas. PT e PMDB duelam por cargos. Jornal do Brasil. Rebelião conquista o Rio. Jornal de Brasília. Servidor aumenta pressão por reajuste. Do lado, crise. Nos Estados Unidos faz bolsas caírem. Valor econômico. Forte correção de preços leva pânico aos mercados. Aperto no crédito se dissemina nos Estados Unidos. Jornal Globo. Mercado financeiro treme. Lula, crise é injusta com mais pobres. Lobão no ministério é motivo de orgulho. A declaração do presidente Lula durante a posse de Edson Lobão como ministro de Minas e Energia. Governo desiste da terceira pista em Guarulhos. Os jornais de São Paulo estão atrasados, a gente puxou da internet. Começo pela Folha de São Paulo. Bolsas da Europa têm pior dia desde o 11 de novembro. Bovespa cai 6,6%. Estado de São Paulo, na mesma linha, medo da recessão nos Estados Unidos se espalha e bolsas desabam. Aqui do lado, Justiça proíbe em Santa Catarina sistema de cotas em universidade. Deputado, dessas manchetes, notícias, destaques que eu li, qual é que lhe chama mais atenção? Não poderia deixar de ser a crise nas bolsas e o impacto que isso terá nos mercados da América Latina. Não tem como ser diferente, gostando ou não da manchete. Eu acho até que tem um certo exagero nas manchetes, mas não dá para não considerar que isso terá impacto sim na economia brasileira. As manchetes dos jornais, os destaques do Congresso e os comentários do deputado José Guimarães, agora, no Primeira Página. Em Brasília, 8h04 pelo horário de verão. O Brasil abriga as principais religiões do mundo. O país é conhecido também pelo sincretismo, a mistura de crenças. E brasileiros de todos os credos conseguem uma convivência quase sempre pacífica. Mas ainda assim, a discriminação e os preconceitos também existem. Foi isso que motivou o governo a transformar o dia 21 de janeiro no dia de combate à intolerância religiosa. O anúncio foi feito ontem no Ministério da Justiça. Representantes de diversos credos participaram do lançamento do Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Todos destacaram a importância da data e do tema e reclamaram das manifestações cotidianas de preconceito que ainda existem no Brasil. Tudo que se ventila na mídia é que um muçulmano é aquele homem barbudo, né, que joga bomba nos outros. Então existe um preconceito contra a religião islâmica, que na verdade... Eu, por exemplo, conheço mais de 5 milhões de muçulmanos e eu não conheço nenhum terrorista, nenhum extremista. Basta também observar, você vai a um hospital, um pastor, um padre tem direito a acesso, um sacerdote umbandista não tem. Na mídia, na televisão, normalmente os sacerdotes umbandistas são tidos como sátiras, ou então como coisa realmente do demônio, como coisas que não prestam, como culto folclórico. Por detrás disso está todo o conteúdo infamante
de ser chamado socialmente de satanista ou satânico, ou qualquer coisa assim. Fora as coisas que beiram realmente o crime de calúnia, que é dizer que praticantes de Wicca praticam ritualmente homicídios, usam drogas, etc, etc. Neste lugar de Brasília, conhecido como Prainha e frequentado por praticantes de Umbanda e Candomblé, as imagens dos orixás já foram depredadas tantas vezes que agora o governo só deixa elas aqui em caráter provisório. A nova data comemorativa foi criada para fazer as pessoas refletirem sobre esse tipo de demonstração de intolerância, que a lei pode punir. Além do que já é previsto pelo Código Penal, está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto que estabelece multas e punições para crimes ligados a questões religiosas, como a depredação de templos e a ridicularização de símbolos de cada crença. A livre consciência, a livre expressão, no sentido da ligação do ser humano com Deus, ela deve ser aberta e explícita. Então, mesmo o Estado sendo laico, não pode coibir, né, nem na nossa Câmara dos Deputados, nem no Senado, nem para o povo brasileiro, a manifestação da sua fé. Outros deputados, principalmente os ligados a religiões, já manifestaram apoio à proposta. Ele explicita e especifica algo que a Constituição brasileira já nos dá como direito, que é a liberdade religiosa. Hoje, a Constituição estabelece a liberdade, mas ela omite nos demais casos. Ela não é explícita. E o projeto de lei vai regularizar este princípio. Deputado, já há essa previsão constitucional de liberdade de credo, de religião no país. E já há os mecanismos que as pessoas podem se utilizar para buscar na justiça a reparação pelo preconceito, pela discriminação. É necessário mais esse projeto para deixar bem claro para a sociedade que não pode haver preconceito e discriminação com base em religião? Para dar força e visibilidade apenas, porque o que está previsto na nossa Carta Magna, na Constituição, a sociedade precisa ter consciência dos seus direitos, do que ela pode recorrer. Já está previsto na Constituição. É um projeto, mais uma lei. Como o Brasil é um país de inúmeras leis, isso não vai estabelecer, a não ser o efeito político disso, o efeito e a visibilidade que a mídia poderá dar a esse projeto. Acho importante, mas já está previsto na Constituição, como os outros direitos também estão previstos na nossa Carta Magna. O que as pessoas precisam, o cidadão comum, é ter consciência dos seus direitos. O Brasil, o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Então a intolerância é inconcebível do ponto de vista de uma sociedade democrática, né? Portanto, eu acho, não seria necessário, mas já que o projeto está aí, vamos apoiá-lo, porque é mais um e nada reforço. Reforça essa visão democrática do Estado brasileiro. Deputado, como o senhor bem destacou no início do programa, todos os jornais, os principais jornais do Brasil e do mundo, dão um amplo destaque a essa crise dos mercados, que fez desabarem as principais bolsas do planeta, né? Mercado financeiro treme, como diz aqui o Globo. Decepção com pacote de Bush derruba bolsas na Ásia, na Europa e no Brasil. Agora, vamos falar da questão especificamente brasileira. As autoridades da área econômica tentam tranquilizar os mercados. Manteiga diz, não, o problema não é tão grave. Meirelles, ao contrário, diz, não, peraí, é preciso tomar muito cuidado, porque essa crise externa vem com muito vigor e não parece ser tão passageira assim. O senhor acha que a economia brasileira está suficientemente blindada para enfrentar esse tremor tão forte? A economia brasileira está muito sólida. No entanto, eu prefiro ficar com a visão expressa pelo presidente Lula, que reconhece a crise. Ela poderá ter impacto sim na economia brasileira, porque a sociedade globalizada como a nossa, o mundo globalizado como a nossa, todas as economias do mundo são puxadas pela economia norte-americana. Nós não podemos imaginar que uma crise dessa não tenha reflexo no Brasil. Poderá ter sim. Acho necessário as autoridades tranquilizarem o mercado, mas sem deixar de considerar que isso poderá trazer sim efeitos, por exemplo, na tendência de queda das taxas de juros. Isso pode haver uma revoada dos investidores aqui no Brasil. Então eu acho que precisa ter mais cautela. Evidentemente que o papel do ministro da Fazenda é exatamente tranquilizar os mercados, mas nós não podemos, no meu entendimento, deixar de dizer claramente, com toda a transparência do mundo, para a sociedade brasileira, os efeitos que isso poderá ter. Porque senão pode vir uma consequência mais grave, e aí o governo pode ficar meio com
paralisados sem dialogar bem com a sociedade brasileira. O que o presidente Lula colocou ontem, eu até assisti uma entrevista que eu vou, independente de eu concordar ou não, mas eu assisti uma entrevista hoje na CBN, daquela comentarista Sônia Hipólito, que ela dizia... Lúcia Hipólito. Lúcia Hipólito. Ela dizia o seguinte: as autoridades econômicas devem se calar, trabalhar e se prevenir e deixem que o presidente Lula se comunique com a sociedade brasileira. Eu acho que esse tem que ser o caminho, porque às vezes falam demais e terminam trazendo intranquilidade para os próprios mercados. Mas, deputado, os meios de comunicação colocaram como se o presidente Lula tivesse dado um puxão de orelha, dizendo que não é possível que os países em desenvolvimento, que passaram 30 anos sem registrar um crescimento razoável, como o caso do Brasil, que agora entraram novamente num ciclo de crescimento sustentável, sofram sem ter uma casa nos Estados Unidos, sem ter comprado, especulado no mercado imobiliário norte-americano que está por trás dessa crise econômica atual. É o caso agora de se buscar culpados ou dissociar, tendo em vista que a economia é toda interligada, como o senhor colocou? Que, independentemente de ter investido lá, nós podemos sofrer dos efeitos? A avaliação que eu tenho acompanhado, os economistas do mundo inteiro têm feito, é que os chamados países do BRIC, né, Brasil, os chamados emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, essas economias emergentes, elas podem ser afetadas. O presidente Lula aqui diz o seguinte: nós não especulamos no mercado imobiliário norte-americano. Não é justo que os países emergentes e os pobres paguem essa conta. No entanto, o Brasil hoje é uma economia globalizada, tanto é que está nos países no chamado BRIC, e, portanto, a economia brasileira ela poderá sim ser afetada. Não há ainda sinais qual é o tamanho disso. Realmente isso aí não há. Qualquer analista, ao analisar o que está acontecendo nas bolsas norte-americanas, não saberemos dizer ainda qual é o tamanho desse estrago. Eu acho que o governo tem que ter tranquilidade, né? Eu assisti hoje pela manhã, eu estava dizendo agora há pouco, eu estava assistindo as primeiras manchetes na CBN e davam conta que as bolsas europeias abriram bem, a queda 0,5, 0,7, ali de Frankfurt. Mas eu sei que é o início, né? Normalmente quando se abre os pregões, a situação de relativa tranquilidade. Ao longo do dia que as turbulências começam a crescer e aí você termina... Até porque ontem foi feriado nos Estados Unidos, né? Então vamos ver como é que as coisas se comportam agora. Eu acredito, viu, Paulo, que o Brasil tem condições de enfrentar essa crise, né? Nós não teremos, no meu entendimento, um processo como aconteceu em janeiro de 1998. Sim. Agora, deputado, do ponto de vista da questão dos juros internos, a partir de uma expectativa de alta inflacionária, como está sendo previsto, e diante dessa crise internacional, como é que o senhor vê o desempenho da economia? Nós temos aí pela frente o que o presidente Lula diz que pretende transformar o Brasil num grande canteiro de obras com o PAC. E o PAC pode empacar. Olha, muitas obras do PAC estão se desenvolvendo. No entanto, eu acho que nós temos, no meu entendimento, 3 fatos que precisam ser acompanhados com muita atenção. O primeiro é a crise das bolsas. O segundo foi o corte da CPMF. Isso tem um impacto grande nas contas públicas. Tanto é que nós estamos aqui na Câmara sem saber como votaremos o orçamento agora a partir do dia 11, quando a Câmara retomar os seus trabalhos. E terceiro, são o impacto a pressão que as tarifas públicas podem pressionar a inflação, e o Banco Central se vê obrigado a não seguir nessa trajetória de queda de juros, que eu acho muito ruim para o país, né? Então eu acho que esses 3 fatores, eu evidentemente não sou nenhum economista, mas o político tem a obrigação de analisar os fatos que são colocados, e me parece que esses 3 elementos eles podem contribuir para uma nova postura do Banco Central. Vamos torcer e vamos rezar, como disse o vice-presidente Zé Alencar, pela saúde dele, que todos nós estamos orando, para que esses fatos não interrompam esse processo de queda de juros e principalmente de crescimento. As taxas de crescimento de 2007 foram favoráveis, acima do que os mercados especulavam e analisavam. Nós temos agora 2008, então a expectativa é que o Brasil continue crescendo, mesmo ainda que não uns 5% como a previsão do Banco Central inicialmente, mas que essa queda não atrapalhe esse processo de crescimento que o Brasil vem experimentando. O Brasil tem condições de suportar tudo isso. As obras do PAC não podem
parar. Porque se parar essas obras, os investimentos do PAC, o Brasil não vai suportar 3 anos, 4 anos, 5 anos seguidos de crescimento econômico. Deputado, justamente nesse ponto, ou como o Paulo lembrou, o PAC comemora hoje um ano de lançamento. O governo vai fazer uma cerimônia daqui a pouco no Palácio do Planalto para lembrar um ano do PAC. Com todos esses fatores que o senhor mencionou, o fim da CPMF, o atraso na aprovação do orçamento, agora a crise econômica mundial, não é, brasileira, como é que o senhor avalia a execução do PAC e as perspectivas para 2008? O segundo balanço do PAC, eu tive o cuidado de analisá-lo, feito pela ministra Dilma Rousseff. E teve o primeiro lançamento, depois teve o segundo balanço do PAC. As obras dos investimentos, por exemplo, na minha região Nordeste, elas estão num nível razoável, né? Obras, por exemplo, na área energética, está sendo feitos investimentos importantes entre os estados do Piauí, Maranhão e Ceará, e as obras estão bastante avançadas. A duplicação da BR-101, eu estive recentemente em Natal e vi o que significa aquilo para a região Nordeste. É uma outra obra importante. Obras como a questão do canal da integração no meu estado, no estado do Ceará, o projeto de transposição e integração de Bacia do São Francisco, a Transnordestina. Destas obras importantes para o Nordeste, apenas hoje não está com seu calendário satisfatório, que é a Transnordestina. É uma obra estratégica, fundamental, que diz respeito à integração econômica dos mercados das capitais nordestinas, particularmente Fortaleza, Pernambuco, Recife e São Luís. Essa obra tem problemas, mas as demais eu acho que estão andando a passos razoáveis, o que evidentemente precisa de um acompanhamento. O comitê gestor do PAC precisa acompanhar e fazer todo o processo de fiscalização, que me parece, no caso do Nordeste, se nós tivéssemos a Sudene funcionando já, eu penso que seria melhor, o acompanhamento seria melhor feito, e o próprio planejamento dessas obras no Nordeste brasileiro. Tá, mudando de assunto, só para a gente encerrar esse bloco, a gente tem a notícia que eu destaquei no início de que o interurbano vai ficar mais caro agora, né? Ligações envolvendo celulares podem subir 11,3% quando as empresas divulgarem os reajustes. O aumento só não é válido para clientes da TIM que não entraram ainda nesse acordo de tarifas que vai ser anunciado pela Anatel. Aliás, já anunciou ontem, autorizou ontem. Como é que o senhor vê mais esse aumento no bolso do brasileiro? Do contribuinte, né? E, portanto, eu não acho razoável, né? Eu penso que nós vamos, ao iniciar o período legislativo, nós vamos convocar a Anatel aqui na Câmara dos Deputados para analisar o tamanho e impacto disso nas tarifas públicas brasileiras. Eu, graças a Deus, estou fora, porque eu sou usuário da TIM, né? Não sei se virão outros aumentos também. Mas eu acho que, eu não sei ainda o conteúdo da decisão da Anatel, mas me parece inoportuno. Não fique tão tranquilo, o seu aumento virá. Segundo o Paulo está dizendo que virá logo. Centrais sindicais mobilizadas pela redução da jornada de trabalho. Elas querem recolher mais de 1 milhão de assinaturas de trabalhadores para pressionar o Congresso a aprovar a proposta. A ideia é que, com a redução da jornada, novas vagas sejam abertas e assim diminua o desemprego no país. Aqui na Câmara já tramitam vários projetos sobre o assunto e o presidente Arlindo Quinalha disse que o tema é prioridade em 2008. Durante o ano de 2007, foram gerados 1.600.000 empregos no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. E esse número de trabalhadores com carteira assinada pode crescer ainda mais. É o que esperam os defensores dos projetos que reduzem a jornada de trabalho dos brasileiros, que hoje é de 44 horas. Seria perfeito, né? Acho que daria para poder conciliar, mais atividades, estudos e outros. A pessoa vai ter a oportunidade de cuidar mais da família, as mães de família. As pessoas que são jovens vão ter a oportunidade de estudar, vão ter a oportunidade de correr atrás de melhorar. Entre projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, a ideia principal é reduzir o número de horas trabalhadas para incentivar a contratação de mais mão de obra, reduzindo o desemprego. O assunto é considerado pelo presidente da Câmara uma das metas de 2008. E alguns deputados já avaliam que são grandes as chances de aprovação. Eu acho que a base aliada está perfeitamente ciente
de que é possível fazer uma pequena reforma trabalhista nesse sentido na carga horária. O presidente da CUT do Distrito Federal lembra que na Constituição de 88, a jornada de trabalho já foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. Mas a medida não aumentou os postos de trabalho, porque os empregadores preferiram pagar horas extras. Por isso, para funcionar, a nova proposta deve ser clara nesse ponto. Se nós tivermos uma definição clara da redução da carga horária sem o aumento da hora extra, com certeza vamos aumentar o índice de emprego no Brasil, vamos aumentar a renda dos trabalhadores, que vem aumentando ao longo dos anos, e quando o aumento da renda dos trabalhadores cai no bolso dos empresários ou cai nos cofres do governo, ou seja, todos ganham com isso. Para o presidente do Sindivarejista do Distrito Federal, a proposta está longe de garantir aumento no número de carteiras assinadas. Na opinião dele, o que impede a geração de mais empregos é a carga tributária do Brasil. Isso tem um custo. Se você vai reduzir a carga horária, e nós, pela nossa lei nós somos obrigados a manter o mesmo nível de salário, isso já dificulta. Se esses legisladores estão pensando que com esta medida nós vamos aumentar o número de empregos, eles estão redondamente equivocados. As propostas em análise aqui na Câmara reduzem a jornada para 40 ou até mesmo para 35 horas semanais. Deputado, se aprovada alguma dessas propostas, vai trazer benefícios para metade da população economicamente ativa que é registrada. Agora, a grande maioria, a metade dos trabalhadores trabalha na informalidade e vai continuar trabalhando o número de horas necessárias para conseguir obter o sustento. Como é que o governo pode aumentar o nível de emprego formal e reduzir a informalidade sem mexer na jornada de trabalho? Olha, eu acho que a medida é absolutamente necessária, ao contrário do que eu vi aí na reportagem, alguns depoimentos contrários a esta aprovação desta medida que reduz a jornada de trabalho. Me parece que para 40 horas semanais, eu acho que é a melhor. Então, nós temos que atuar em duas dimensões. Primeiro, o governo continuar, via o Ministério do Trabalho, desenvolvendo políticas públicas para aumentar a geração de empregos. E eu penso que o Brasil vem aumentando consideravelmente, né? Nos últimos 4 anos, o nível de emprego com carteira assinada tem ampliado enormemente no Brasil. Segundo, a redução, ainda que não gerasse novos empregos, não criasse novos empregos, é uma medida justa para a classe trabalhadora brasileira. Então, além disso, nós temos que fortalecer a economia, a informalidade da economia brasileira, que é uma economia muito forte. Uma coisa não tem relação com a outra, no meu entendimento, porque a redução da jornada é para aquelas categorias que trabalham com carteira assinada. Acho que a Câmara deveria se mobilizar e colocar como prioridade entre os seus projetos da pauta, da agenda política, a redução da jornada de trabalho. Acho que é fundamental o presidente Arlindo trabalhar nessa dimensão quais projetos prioritários para a pauta de 2007, o primeiro semestre. Você vai ver no próximo bloco. Comissão de Orçamento anuncia até o final da semana nova reestimativa de receita para 2008. E veja também isenção do imposto de renda para a doação de livros. Qual o impacto dessa renúncia fiscal para a cultura? É logo depois do intervalo. Primeira Página volta já já.